Ico Thomas Show é um oferecimento Kia São Motos, Assum Supermercados e Massas Romena. Tudo bem, pessoal? Começando mais um Ico Thomas Show, gravado aqui direto do palco sagrado do Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Quantos shows maravilhosos, hein? Quantos artistas incríveis subiram nesse palco. Toda vez eu penso e me emociono. Gosto muito desse lugar, gosto muito de eventos, shows. E assim, amigos, por gostar tanto de eventos, que eu descobri o nosso entrevistado hoje. Eu adoro cutucar, bisbilhotar pautas diferentes. Aí estou em Capão da Canoa, vou quase sempre para Capão da Canoa, final de semana. Aí estou caminhando na rua, vejo um cartaz assim, um poste. Ufologia. Eu digo não, me interessa, adoro. Aí olho, né, as pessoas que iriam dar palestras neste evento. Tiro uma foto do poste e aí chego em Porto Alegre e procuro o nosso entrevistado para falar sobre ufologia, que eu adoro esse assunto, tenho certeza que vocês vão gostar também. Fred Morsch, já peguei o Instagram, fui lá, cutuquei. E aí, Fred, como é que é? O Fred, ué, só se for pra agora. O Fred, que é produtor, documentarista, fala sobre ufologia, palestras, eventos. Ele é um inquieto, ele organiza as coisas. E é um assunto realmente que, desde criança, eu penso muito sobre isso. Ufologia, estudo aí de hipóteses, evidências e registros visuais de objetos voadores não identificados, OVNIs. Fred, muito obrigado por estar aqui, cara. Tu foi muito solícito quando eu te chamei ali e quero conversar contigo sobre tudo, cara, porque eu adoro esse assunto, adoro. E quando eu te olhei assim no Instagram, eu digo, este cara entende do assunto. Não, entende. Ico, eu sou teu fã já há horas, Obrigado, acompanho o teu programa. É um prazer enorme estar aqui também no Araújo Viana, né? Quem é gaúcho sabe que isso aqui é sagrado para os gaúchos, né? É incrível, né, esse lugar, né? É incrível, acho que a tua ideia foi maravilhosa, né? Então estou me sentindo assim um artista. Mas é um artista. Aqui. Eu acho legal falar também que tu não falou, que enfim a gente conversou tanto, eu apresentei, né? E apresento uma série que está no canal History, que chama-se De Carona com os OVNIs. Assisti, maravilhoso. Que é uma série bem bacana, uma série que foi premiada no Brasil, né, como melhor série documental do ano de 2018. Meu nome é Fred Morsch, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Então, eu criei essa série, né? E apresentei a série. E a série fala sobre tu ir a 13 lugares, ou 13 hotspots, como a gente chama na ufologia, que são esses lugares onde a incidência do fenômeno é maior, né? Então foi uma experiência assim que mudou minha vida, né? Virou a chave da minha vida e eu passei a estudar ufologia e encarar a ufologia como uma coisa séria, né? Que antes era uma coisa mais de hobby, mais de apreciação, digamos assim, e não tanto de estudo, né? Então eu acabei virando um pesquisador, um cara que realmente acredita que a gente está sendo visitado por seres extraterrestres. Fred, eu não posso deixar de perguntar sobre o ET de Varginha, né? Clássico. Sim. Me conta o que aconteceu lá, por favor. Quanto tempo faz isso, hein? Cara, o ET de Varginha foi em 1996. Olha só. Tá? Foi janeiro de 96. É um dos casos mais pesquisados do mundo. É mesmo, né? Inclusive, assim, recentemente teve um diretor americano, James Fox, que é um cara assim, quem é apaixonado por ufologia. Se tu vê no Discovery, no National Geographic, enfim, no próprio History, tu vê vários programas que ele apresenta e ele é um grande documentarista, né? E ele tem um amigo no Brasil, que chama-se Marco Aurélio Leal, que é meu parceiro, né, um ufólogo de Sorocaba, e o Marcão coproduziu o filme dele aqui no Brasil, então ele veio filmar aqui em 2022, o filme foi lançado em 2023, né, nos Estados Unidos, e acabou estourando, né? E a história, ela é um
quebra-cabeça gigantesco que ainda está sendo decifrado, né? Então, a história começou porque 3 meninas viram um suposto ET, uma criatura desconhecida. Elas estavam a 1,5 metro do ser, passando num terreno baldio. Então, assim, é muito difícil tu olhar para né, pra um bicho, digamos assim, e tu não reconhecer, né? O exército brasileiro acabou dizendo que seria um anão, um cara que... não é nem um anão, é uma pessoa que ficava agachadinho, assim, que tem problemas mentais lá em Varginha. E esse cara virou, tipo assim, esse é o que elas viram, né? E isso não tem como ser verdade, né? Então, a ufologia, ela também faz muito isso, quer dizer, o acobertamento acontece muito por parte do exército, né? Por que então, isso assim, acontece? Por que eles sempre escondem assim? Os caras acham que o mundo vai virar de ponta cabeça, na real, né? Porque mudaria tudo, as religiões e, né? Quer dizer, a princípio a gente está sozinho, né? Não existe nenhuma prova científica de que a gente está sendo visitado por seres extraterrestres, apesar de que existem já no mínimo uma centena de fotos comprovadas reais, tiradas pelo mundo todo, de objetos voadores não identificados, né? Então a ufologia, ela trata de tu estudar objetos voadores não identificados. Não quer dizer que sejam extraterrestres, né? Mas os ufólogos acreditam que sim, né? Que a gente está sendo visitado de alguma forma por entidades, né? Que ou vêm. Então aí tem uma divisão dentro da ufologia, que é a ufologia científica e a ufologia espiritual, né? Então, alguns acreditam que esses ETs, esses seres, eles venham realmente de outros planetas, né? E existe uma outra linha que acredita que sejam seres dimensionais, tal qual os espíritos, né, que vivem numa outra dimensão, e aí atravessam para cá e se materializam. Eu acredito, inclusive, mais nessa teoria, né, do que essa teoria física, digamos, que esses seres venham pilotando uma nave e cheguem aqui no nosso planeta. Então eu acredito que essas naves que a gente vê, esses objetos, eles venham através de um portal, né, dimensional, e atravessem e se materializem aqui para fazer algum tipo de pesquisa. Enfim, aí são, muitas teorias, né? Então é um assunto assim, se deixar, a gente fica o dia todo falando sobre tanta coisa que tem. E lá em Varginha, o que aconteceu? Eles capturaram o extraterrestre. Sim. E fizeram o quê? O que rolou depois? A história é muito, muito bacana, porque hoje em dia as peças estão começando a se encaixar, né? Então, recentemente teve, para te ter uma ideia, um grupo de controladores de tráfego aéreo falando no YouTube, entre eles aposentados, e o cara fala assim, olha, o ET de Varginha, aquela história não é bem assim. Porque eu estava controlando o espaço aéreo brasileiro e uma USAF, né, uma aeronave militar americana, entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Olha só. Né? Então a autorização, ela chama-se AVOEM. Então os caras entraram sem AVOEM aqui, eu me reportei, o cara falando, né? Eu me reportei ao meu chefe, enfim, e o cara disse, olha, é uma operação secreta, os caras estão entrando aqui e vão a Campinas. E neste dia, eu trabalhando lá, nós tivemos a informação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá, e um dos controladores de voo, que se eu não me engano era o Tânia, ele chegou, Félix, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né, que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de, acho que 48 horas antes para autorizar ela a entrar na nossa área. Um AVOEM. Tem que ter um AVOEM. E eu fui lá procurar na minha pasta, não tinha AVOEM nenhum.
Aí eu falei, pô, mas tá entrando um ZAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar. Fizemos tudo que podia ser feito ali para saber o porquê que aquela aeronave estava entrando sem nosso conhecimento. E é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não pode efetuar desvios, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela Defesa Aérea, né? Aí tá, eu falei assim, pô, vou tomar uma providência aqui. E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação, entrou um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Então, não foi E ele nem ficava ali, ele era do Torreão, né? Então, ele entrou lá. Aí ele falou assim, Félix, está entrando aí uma aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o avoem aí, então deixa entrar aqui. É lógico que eu não ia ponderar, né? Mas eu só pedi para que ele me mandasse por escrito depois, porque eu tinha que ter aquilo. Era uma responsabilidade muito grande uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço militar sem autorização. Sem ter autorização. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Quem conhece a história do ET de Varginha, os ETs foram levados para a Unicamp para serem examinados pelo Badão Palhares. Isso não está comprovado, mas a história conta que sim. Eram né? vários? Vários, eram vários. A gente acha que é mais, pelo menos 2 a gente tem certeza, né? E, enfim, então assim, resumindo, a aeronave entrou e aí o cara fala assim nessa live, né? Ele fala assim, os caras me ligam, aí que a história fica mais cabulosa, porque eles me ligam e pedem para 2 helicópteros irem à Varginha. Então, 2 helicópteros levantam um voo, vão a Varginha, ficam 4 ou 5 horas em Varginha, então provavelmente levando os americanos, tá? Os americanos provavelmente pegam esses corpos, né? Dizem que um deles estava vivo, levam para Campinas, né? Onde dizem que foram realizados exames, né? E os corpos são levados para os Estados Unidos. Então, essa é a história, assim, eu acho que é uma das provas cabais desse caso, né? Então, assim, o que aconteceu? As 3 meninas viram esse ET, um dos ETs foi capturado pelos bombeiros, com aquelas redes como se fossem de bichos, e diz que os ETzinhos já não estavam legais, assim, não estavam respirando direito, né? Enfim, estavam muito fraquinhos, né? Uhum. Então foi fácil a captura, né? Então um deles foi pego pelos bombeiros e o outro foi pego por um militar chamado Marco Eli Xerezi, tá? Esse cara era um P2, ele é um polícia secreta do Exército, então eles andam uma paisana, né? E esses caras, eles encontraram, diz que o ET atravessou na frente deles, né? E esse cara capturou com as mãos o ET, tá? E botaram no carro e levaram para os hospitais lá de Varginha, né? E esse ET, esse cara, esse sargento, ele acabou falecendo 3 meses depois de uma infecção generalizada que não se tem. Até hoje, os médicos que trataram ele dizem que não tinha como esse cara morrer, né? Olha só, cara, então a história ela é muito, muito séria, né? Com todas essas peças incríveis, assim, aí por exemplo, o laudo da necrópsia demorou 1 ano para sair, né? Eu acabei entrevistando a mãe das meninas e uma das meninas que viu, né? Então, assim, tu olhando no olho das pessoas, tu vê que não tem como elas estarem mentindo. Inventando algo. Inventando história, né? Teve uma outra coisa que é um clássico da ufologia, apareceram os homens de preto na casa dela, né? Oferecendo dinheiro, entendeu? Então ela conta, e aí eu disse, tá, mas me conta como é que eram esses caras. Ela fala que tinham 2 caras de 2 metros, ruivos, que não falavam português. E eu disse, tá, mas estavam vestidos de preto, gravata preta, chapéu preto. Cara, sabe? Isso lá em Varginha. Lá em Varginha, entendeu? E eles chegaram num carro preto, olha só. Alguns ufólogos dizem que depois foram os caras da igreja, entendeu? Que foram lá para ameaçar, que não tinha interesse de que aparecesse essa história e tal. Incrível, cara. E ela abre uma mala e ela disse assim, eu não reconheci o dinheiro. Então, assim, provavelmente $1,
né? Não era um reais, digamos, né? Era outro cruzeiro, enfim. Histórias maravilhosas. É. Isso aqui a gente podia ficar o dia inteiro Sim. conversando, porque eu adoro, sempre me encantou muito. É. E aí eu fiquei pensando esses dias, quando eu falei com o Fred, convidei ele para vir ao teu programa, eu fiquei pensando de onde surgiu minha paixão por esse assunto. Tu vê, né, que interessante a leitura. Quando eu era criança, né, adolescente, eu li Eram os Deuses Astronautas. Sim. E ali é que me despertou essas coisas, que é uma bela dica de livro, para quem ainda não leu, né, uma bela dica de livro. Tem a própria série do History, que são os alienígenas do passado, É. né, que é baseado nesse livro, né? Incrível. Ou seja, a teoria do cara que ele acredita que os anjos, enfim, os deuses não eram anjos nem deuses, eram ETs. Né? Então que a gente está sendo visitado há milhares de anos, né? Então é bem interessante essa teoria aí. Então são vários livros, agora me fugiu o nome, estou tentando lembrar do autor do livro, né? Mas é um clássico, né, da ufologia. Né? Ô Fred, eu anotei algumas coisas aqui Sim. que eu tenho curiosidades, tá? Aqueles desenhos nas plantações, aquilo eu acho incrível, né? Tem um nome, como é que se chama isso? Crop circles, Isso, né? isso. Porque esse fenômeno ele começou a aparecer mais na Inglaterra, né? Ele já é um fenômeno antigo, talvez de mais de 1000 anos, tá? Mas ali nos anos 70 é que ele eclodiu, digamos assim, explodiu na Inglaterra, né? E são desenhos perfeitos, Ico. Incrível. São perfeitos, gigantes. As dimensões são de um estádio de futebol ou de um quarteirão inteiro, entendeu? São gigantescos, ou seja, tu só vê o significado, enfim, o que é aquele desenho do céu. Né? Tu não tem noção quando tu está em terra. Né? E aí normalmente eles são feitos no trigo, né? Quando enfim, não só no trigo, mas cevada, outras plantações, milho inclusive, né? Quando estão para ser colhidos. Então, digamos que seja mais fácil do desenho ficar ali, né? Inclusive, depois que é colhido, a plantação é colhida, os desenhos ficam ali, eles permanecem, né? A gente chama é um das características dos crop circles reais. É incrível, né? incrível. O pessoal tá vendo, tá passando umas fotos aí. Inclusive aconteceu no Brasil. Onde? Eu estive lá em Ipuaçu, que fica em Santa Catarina, né? Uma cidadezinha assim, cara, não tem por que acontecer aquilo lá, né? E foi um ano atrás do outro, saca? Eu não me lembro direito os anos, me desculpem assim, mas eu acho que começou ali por 2005, foi até 2012, 2014. Todos os anos aparecia um círculo. E tem uma coisa assim, eles vão ficando cada vez mais complexos. Eles começam com um círculo simples e daqui a pouco vão aparecendo desenhos incríveis. E esse aqui, ó, é um dos mais incríveis desenhos que já apareceram, né? Que seria um Grey, né? Um ET Grey, segurando um círculo com código binário. Olha só, E esses códigos binários têm uma mensagem, né? E a mensagem diz assim, tipo, não acredite em falsas promessas, entendeu? Então é um recado, né? E aí, inclusive, assim, a última coisa assim fala, transmissão terminada. Então, uma coisa assim, a gente acredita que sejam mensagens, né? Talvez de alguns seres, inclusive, dimensionais. As pessoas gostam muito de comentar, mas eu não acredito porque eu nunca vi, e se existe, por que não aparecem direto aí? Adoram falar isso, né? E qual é a resposta para essa colocação? Agora, com essa coisa do celular, né, internet, a gente está tendo um acesso gigantesco a uma série de provas, na minha opinião. Eu acho que tem muita coisa que não é, né, que as pessoas se confundem, né? São coisas, enfim, fenômenos nossos mesmo, né? Fenômenos enfim, fenômenos aéreos, mas que não são ligados à ufologia. Então tem muita coisa que acontece nesse sentido. Mas eu acredito que tem muita coisa interessante acontecendo,
eu virei um receptáculo, digamos assim, Pois é. né, de informações, notícias, vídeos e fotos de todo o Brasil que eu recebo diariamente. Então acaba acontecendo coisas incríveis, né, inclusive de abdução. Pois né? é. Nós temos uma história aqui no Rio Grande do Sul que é bem legal, depois até vou te passar, que é a história do Arthur Berletti. Né? Tem um livro, o Arthur era um tratorista de Sarandi, tá? Isso em 1958. Tá? E ele estava colhendo lá uma plantação, né, de trigo, e aí ele é capturado por uma nave, ele fica pelo menos uns 7 dias desaparecido. Então, quando as pessoas são abduzidas, a gente acredita que são físicas, não são de tipo um sonho. Né? O cara realmente ele é retirado da nossa atmosfera terrestre e é levado para dentro de uma nave, né? E essa nave, enfim, sai daqui e aí as pessoas são realizados exames dentro das naves. Colocam um chip, colocam um chip, né? E esse caso ele é muito incrível porque foi numa época, há muito tempo atrás, né? Não tinha praticamente televisão, né? E esse cara ele é levado e ele no livro ele conta toda a história do planeta para onde ele foi levado. Ele foi levado para um planeta chamado Akart, né? E aí eu gosto de falar 2 coisas que estão no livro que são muito interessantes, né? Que ele diz que ele é levado para ver a Terra de uma forma de um telescópio deles, né? Desses acartianos, que são uns caras assim magros, muito umas humanoides, né? E ele olha e ele fala assim, a Terra é azul. Antes do Yuri Gagarin, 3 anos antes do Yuri Gagarin fazer essa afirmação. Isso está no livro. E a outra coisa interessante é que ele fala que eles falam através da televisão. Ou seja, ele via na televisão eles se comunicando, que é o que acontece com a gente hoje, celular, televisão, enfim. Né? Que na época não tinha. Né? Não tinha nem como o cara ter uma informação desse tipo. Né? E o Berletti, ele era analfabeto. Então o livro não foi escrito à mão por ele, foi escrito por uma outra pessoa, com a história dele. Então é incrível, e essa história aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Né? E assim tem muitas histórias incríveis de abdução, de crop circles, de chupacabra. Pois é. Né? Tem uma história de um chupacabra, velho. O que foi o chupacabra, para quem não conhece a história? O chupacabra é um ser também, que a gente acredita que esteja ligado à ufologia, né? Que ataca animais. Né? Então, assim, os animais são atacados e eles são furados, não são estraçalhados, não é um bicho que está atacando, é uma coisa científica. Né? E o sangue é completamente retirado. Então, esses animais eles ficam como se estivessem embalsamados, entendeu? Os abutres, enfim, os corvos não chegam perto. Olha só que não estranho. tem cheiro, né? E aconteceu um caso incrível que foi pesquisado pelo Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador do Paraná, em Campina Grande do Sul, que fica como Canoas para Porto Alegre, bem pertinho de Curitiba, onde tem áreas rurais, então as pessoas criam pato, galinha, porco, ovelha, né? E, cara, foram assim, foi um ano. Em um ano, a pesquisa dele achou mais de 1000 animais atacados, tá? Sem nenhuma explicação. Né? Um dos casos que eu acho assim, muito legal de falar, eram mais de 100 ovelhas num curral preparado para qualquer animal da região, tipo assim, raposa, enfim, predador da região, tá? Então, assim, um curral preparado para que eles não entrem dentro do curral. Foram achadas 88 ovelhas, tá? Isso está tudo fotografado, né? Empilhadas, tá? Todas com furo, sem sangue, 88. Cheio de cachorro em volta e ninguém ouviu nada. Então, eu acredito
que esses chupa-cabras, esses seres, eles têm uma capacidade de deixar em transe os animais, fazem o que tem que fazer, largam e vão embora, né? E o incrível dessa história é que eles acabam fazendo um dos fazendeiros e o pesquisador, eles acabam tendo a ideia de fazer uma armadilha. Então eles fazem uma jaula, cara, enorme, põe um pato, uma câmera gravando, e aí o que acontece? O animal entra, o chupacabra entra, pega o pato, tira o sangue, faz o que tem que fazer e a jaula fechou. E aí o bicho conseguiu, aí vem a coisa da inteligência, não só da força, ele sai da jaula, ele abre a jaula e sai fora. Só que a câmera, eu falei, pô, vocês não botaram a câmera no lugar certo, né? Eles não estavam com a câmera gravando na jaula, digamos, na armadilha, né? E aí acaba que eles não conseguiram ter essa imagem, mas ficaram os pelos. Os pelos que estavam lá presos, assim, são pelos presos. Até hoje, inclusive na série eu mostro esses pelos, eles não foram analisados, né? Então tem muita prova que esse pessoal não tem dinheiro, os ufólogos não têm dinheiro, né? Então é difícil de fazer ufologia, porque tu tem que viajar. Aconteceu um caso lá no interior de São Paulo, como é que tu vai sair do teu trabalho, vai pegar um avião, vai lá fotografar, entrevistar os caras? Então é difícil a ufologia, né? É uma pesquisa de campo. Fred, quais os principais pontos de avistamento de OVNIs no Rio Grande do Sul e no Brasil? Eu realizo, inclusive, eventos em Minas do Camaquã. A minha série de Carona com os OVNIs do canal History, ela fala um pouquinho sobre isso. Por que esses lugares são considerados hotspots? Por que nesses lugares tem mais incidência desse fenômeno acontecendo? A gente chegou a alguma conclusão, não sei se é uma conclusão, uma dedução e não uma conclusão, mas a gente acredita que é por causa dos minerais, de minério, ouro, ferro, diamante, cobre, né? A própria areia monazítica, né? Então que tem alguma influência para que esses fenômenos aconteçam, né? Então todos os lugares que eu fui, então assim, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, São Tomé das Letras. São Tomé das Letras fica em cima de uma placa de quartzo, né? A própria Chapada dos Veadeiros também é a maior placa de quartzo do planeta, né? Então todos têm um magnetismo, entendeu? Então tem algo a ver com isso, né? Então aqui no Rio Grande do Sul tem as Minas do Camaquã. Eu fiz um episódio também aqui na praia, tá? Que dizem que tem um portal entre Tramandaí e Cidreira, ali naquela lagoa. Olha só, ali tem uma lagoa, agora não me lembro o nome da lagoa, mas é uma lagoa límpida, inclusive dizem que é uma das lagoas mais límpidas do país, né? E ali tem um caso que eu cobri, que eu fui atrás, que eu pesquisei, né? De naves que vinham retirar alguma coisa dali daquela praia, daquela lagoa. Lagoa da Fortaleza, tá? Então eu estive ali, entrevistei um pescador, né? Que inclusive ele via ETs, é uma história bem comprida assim para contar, mas muito interessante. Então assim, não só nesses dois lugares, mas o Rio Grande do Sul ele tem muitas histórias de acontecimentos, né, com os nossos irmãos extraterrestres. Caçapava do Sul me falaram Sim. que tem algo lá, isso Sim. aí também Minas do comenta? Camaquã é o distrito de Caçapava do Sul, Aham. né? Então é lá que eu inclusive faço eventos, faço vigílias, É? né? As pessoas lá chama-se encontros insólitos. Então eu levo pessoas para darem palestras, né? E a gente também realiza as vigílias lá, porque lá não por acaso foi reconhecido pela Unesco agora como um geoparque, tá? Então, para ser um geoparque, ele precisa ter uma natureza única no mundo, né? Então, é um lugar diferenciado, né? As rochas lá tem mais de, enfim, as montanhas que tem lá são de mais de 500 milhões de anos. Então era mar ali, digamos, né? Estava embaixo d'água. Então ali tem muita história, né? Caçapava do Sul
Já tem a história gaúcha ali, né, brasileira, mas também tem a história dos OVNIs, né? Tu já viu algo? O que tu Sim. viu? Cara, eu tive a oportunidade de... eu estava na Chapada Diamantina, tá, que fica na Bahia. É um dos lugares mais bonitos do país. Eu também digo assim que eles escolhem bem, né? Né? A Chapada Diamantina é deslumbrante, né? E inclusive isso está gravado também, né? Eu chego, eu não conhecia, né? E a gente tem tinha o nosso, em cada lugar que a gente chegava tinha um guia, né, local. Então a gente encontrou com o Chiquinho de Gatu, que era um ex-garimpeiro, né, uma figura, um contador de histórias e tal. E o Chiquinho nos levou nessa... Porque ali apareciam luzes, que a gente chama de luzes de Gatu. Era um caso já conhecido. E eu fui pesquisar e a gente parou num platô de frente para uma montanha onde tem cavernas, né? E o Chiquinho, assim, cara, aqui vai acontecer alguma coisa. E a gente botou uma câmera, né? Eu estava com o diretor de foto da série. Era umas 7h30 da noite, um breu, né? Uma lua nova, assim, praticamente sem lua. E, cara, eu vi uma luz saindo do chão em direção ao céu. Fez assim, Rápido, assim. muito rápido. Caiu, e aí o Chiquinho, tu viu, assim, eu vi. E aí isso acabou sendo o final do episódio, né? E aí o que estava gravado na câmera? As duas luzes voando, que a gente não viu a olho nu. Então foi muito incrível isso que aconteceu comigo, né? A gente não viu, eu vi esse facho de luz, mas na câmera registrado, duas luzes voando, como se tivesse alguma inteligência, né? Ô Fred, eu adoro este assunto porque acredito e desde criança, como eu te falei, isso me chamou muito a atenção, me chama muito a atenção. A gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro com certeza, mas estamos encerrando o programa. Sim. Um querido, Fred Morsch, um queridão, parece que a gente já se conhece há bastante tempo, assim, cara, verdade. muito parceria. E parabéns pelo teu trabalho, tá? E as pessoas que estiverem assistindo aí, bom, durante todo o programa passou o teu Instagram, Ótimo. coisa e tal, mas os teus cursos aí, tem alguma Sim. coisa para agora? Ou como o pessoal pode ficar inteirado disso aí? Isso, nas redes sociais, Sim. né? Eu tenho um evento que eu promovo que chama-se Visões do Desconhecido, aqui em Porto Alegre, já está na 5ª edição, onde eu trago pessoas ligadas à espiritualidade, ufologia, à paranormalidade, esses mistérios da vida, né? Eu faço também os encontros insólitos, né? E tem a série no canal History que ainda está no ar. Então as pessoas podem ver um trabalho incrível sobre pesquisa ufológica, né? Queria te agradecer, Ico, pela oportunidade de dizer que é a parte 1. A gente vai fazer a parte 2. Com certeza, com certeza. Fred, antes do final do ano, Isso aí. volta aqui pra gente Tá. conversar, porque esse assunto é inesgotável, né? Isso aí. Pessoal, hoje recebemos aqui Fred Morsch, que é produtor, documentarista. Falamos sobre OVNIs, ufologia, e ele vai retornar aqui ao programa. Obrigado pelo teu carinho e nos falamos, tá? Voltamos semana que vem. Até mais! Ico Thomas Show é um oferecimento Kia São Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.